Bom dia, Jeremias, capítulo 35. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabanisias, e os seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E o levei à casa do Senhor, e à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filhos de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis sementes, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andais peregrinando. Então, quem eram os recabitas? Os recabitas eram um povo que fazia parte de uma tribo nômade que eram aparentados com os queneus e com Jetro, sogro de Moisés. Seu ancestral, Jonadab, ordenara a seus filhos, mais de 200 anos antes, que não bebessem nenhum tipo de vinho, não habitassem em casas permanentes e não cultivassem a terra. Pelo contrário, deveriam viver como nômades, criando gado. Deus mandou Jeremias provar os recabitas, a fim de pôr em destaque sua fidelidade ao seu ancestral, que seria, no caso, Jonadab, para assim contrastar com a infidelidade da nação de Judá ao seu Deus. Aleluia. Continuando no versículo 8. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinhas, nem campos, nem semente. Mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fazemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor.
as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até estes dias. Antes ouviram o mandamento do seu pai, e assim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvides. Então, estava ali, né? Deus falando de madrugada com o povo, e o povo não ouvia. O seu povo, o povo que o Senhor escolhera para ele, o povo, a nação de Judá. Os recabitas, eles permaneceram fiéis às suas convicções e não desobedeceram aos princípios estabelecidos por seus antepassados. Continuaram fiel, não é? Jonadab tinha prescrito essas regras para que seus descendentes tivessem uma vida simples, permanecessem separados dos cananeus e evitassem a conformação com os israelitas por suas constantes apostasia. A abstinência do vinho ajudava-os a evitar a imoralidade e a idolatria do culto a Baal, que geralmente envolvia embriaguez, envolvia muita orgia. Algumas das regras dos recabitas não se aplicam aos cristãos dos tempos atuais, dos tempos de hoje, não é? Mas o seu propósito de viverem separado do mal devem ser o alvo dos verdadeiros seguidores de Cristo. Então nós observamos que os verdadeiros cristãos, eles vivem vida separada. Todos os pais crentes devem orientar seus filhos à mesma maneira de Jonadab. Ensinar os filhos os princípios santos, a viver em santidade, que os ajudarão a permanecer fiéis a Deus e à sua palavra. Glória a Deus. Todos nós devemos ter esses ensinamentos como regra de conduta dentro da nossa casa. Devemos nos esforçar para vivermos de conformidade com a palavra do Senhor. Versículo 15. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais os outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos do seu pai, que ele lhes ordenou, mas esse povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei sobre eles e contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. Então você vê, Deus clamou para o povo não pecar. Deus falou, Deus usou seus profetas, mas o povo de dura cerviz não quiseram obedecer ao Senhor. Eles se afastaram da presença do Senhor. Não muito diferente dos dias atuais. Quantos profetas, quantos evangelistas, quantos cristãos estão levando a palavra de Deus de fato e de verdade, pessoas sinceras de coração, pessoas que têm um compromisso com a palavra do Senhor. Não os falsos profetas, sim, os verdadeiros profetas que Deus tem orientado através dos tempos e através da sua palavra, através da Bíblia, a andarem em uma vida santa, buscar a Deus
porque o nosso Deus, ele é santo. Ele não se agrada de coisas que venham a nos, desculpa, a nos prejudicar, que também as práticas pecaminosas, elas além de nos levar para o caminho errado, elas fazem mal ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso corpo físico e, antes de tudo, faz mal à nossa alma. A nossa alma não verá a Deus. No versículo 18: E à casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Olha a bênção aí, né? Nunca faltará o varão que assista a face de Deus todos os dias. Então a fidelidade dos recabitas seriam recompensadas. E mesmo assim é comigo, mesmo assim é com você. Quando somos fiéis à palavra do Senhor, você recebe as bênçãos do Senhor. Sempre teriam descendentes que serviriam ao Senhor. Todos os cristãos que conhecem os ensinos divinos e os praticam fielmente para honrarem a Deus, à igreja e aos seus pais, receberão a bênção e a recompensa de Deus. Tá vendo? Isso é bíblico. Isso é orientação de Deus. A mesma bênção que Deus colocou sobre a vida dos recabitas, ele coloca sobre a vida daquele que é fiel a ele. Nunca faltará varão que assista na presença do Senhor todos os dias. Que essa palavra venha dar de encontro comigo, com você, que possamos estar fazendo a vontade do Pai, que possamos estar crescendo de acordo com a vontade do Pai. Amém? Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, contemplem a Bíblia e façam aquilo que o Senhor pede, e que as bênçãos que caiu sobre a vida da vida dos antepassados de Jonadab e dos recabitas, que ela caia sobre a sua vida. É o que eu te desejo. Bom dia a todos.